Saudações, pessoal, né? Vamos dar início a mais uma videoaula nossa. O nosso assunto hoje é síntese emergética. Observem o destaque na letra M de emergética, e não está errado, não é energética, é emergética mesmo, tá? Então, o nosso assunto de hoje é a síntese emergética. E a grande pergunta por trás deste assunto é como avaliar holisticamente o sistema, o ecossistema econômico. Eu gostaria de começar destacando para vocês o que vem a ser o holisticamente, né? Quando a gente fala numa coisa holística, até talvez aí pelo conservadorismo da sociedade brasileira, você fala numa coisa holística, algumas pessoas já vão associar alguma coisa mística, alguma coisa misteriosa, tá? E não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Holístico vem de holos, que do grego significa todo, significa inteiro, tá? Então, quando eu me refiro a alguma coisa holística, eu estou me referindo a um todo, ao contexto inteiro, tá? Então, se nós estamos propondo uma avaliação holística do ecossistema econômico, nós já estamos por trás dessa expressão, desse termo, trazendo uma certa crítica de que talvez as análises econômicas tradicionais não tenham efetivamente uma visão holística das coisas. E nós vamos tentar agora, então, propor, né, uma visão, uma avaliação efetivamente holística do ecossistema econômico, ou seja, tentando contemplar, se não o todo, mas o máximo possível de partes ou de elementos desse nosso ecossistema. Então já tem uma informação importante aqui por trás dessa nossa tentativa de fazer uma análise holística das coisas. Muito bem, o texto base que eu escolhi para fundamentar essa nossa conversa, tá? Nem tudo que eu vou falar tem nesse texto, mas esse é um texto que eu gosto muito, é um capítulo 4 do livro chama O Declínio Próspero, do professor Odum com a sua esposa, tá? De 2013, traduzido para o português pelo professor Henrique Ortega, tá? Que inclusive vocês tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, e esse título então é intitulado esse capítulo, desculpa, é intitulado Os Fluxos de Energia e Materiais nos Sistemas. Eu gosto muito, é um capítulo extremamente didático e fica a minha sugestão. É uma leitura fácil, tranquila, como eu falei, didática. Eu recomendo fortemente que vocês leiam este capítulo, vai ajudar vocês a entenderem muita coisa, ok? Então, vamos ao nosso assunto. Gostaria de brevemente resgatar um ponto da última aula, para até que vocês entendam a continuidade e a lógica entre os nossos temas. Na última aula nós tratamos, então, continuamos naquele paralelo economia ambiental versus economia ecológica, e o nosso foco principal, então, foram as técnicas de valoração dos serviços ambientais. Então, estou relembrando a nossa 11ª aula, que no caso foi a última, tá? E vocês devem lembrar que eu lhes apresentei de Ferraz Campos Júnior, eu lhes apresentei essa tabelinha, e nela a gente tem então a classificação de algumas, ou talvez as principais técnicas de valoração que são utilizadas pela economia do meio ambiente, que a economia ecológica também faz o uso delas, tá? E vocês devem então ter observado que nós acabamos cobrindo praticamente todas elas, só faltou uma que, se vocês tiveram a curiosidade de observar, essa última aqui, análise emergética, esta técnica acabou faltando, e não foi por acaso, foi proposital. Por quê? Porque nós reservamos esta aula e a próxima aula, tá, para tratarmos então de análise energética. E na verdade, com todas as devidas vênias, todo o respeito ao professor Ferraz Campos, a expressão correta aqui seria síntese energética, não análise energética, tá? Mas síntese, ou seja, do agregado e não da desagregação, tá? Da análise, mas sim da síntese. Então, a expressão é muito comum a gente ver por aí análise energética, porque a gente está muito acostumado a fazer análise disso, análise daquele outro, até por um vício ou por uma tradição da ciência tradicional de ver as coisas individualizadas.
E a síntese energética é exatamente o oposto disso. Ela vai nos propor uma visão holística, uma visão agregada das coisas. Então, só para deixar destacado aqui para vocês, a expressão correta aqui, ou a mais recomendada, seria síntese energética, que é o título da nossa aula. Então, vamos ver então o que vem a ser a síntese energética. As questões centrais, além daquela grande questão, né, por trás disso tudo, como que a gente analisa holisticamente, como que eu avalio holisticamente a economia, as duas questões que eu estou propondo para vocês para esta aula são as seguintes: ó, quais são os principais fundamentos científicos da síntese energética? A síntese energética é um approach, como a gente diz, é um método, é uma concepção teórica que eu vou apresentar para vocês, e ela não veio do nada, ela não caiu do céu. Ela é baseada em alguns fundamentos, como toda a boa teoria, né? Ela tem que ser baseada em alguns fundamentos, preferencialmente científicos, e é o caso aqui. E eu gostaria, então, que vocês prestassem atenção no que se basearam os proponentes dessa teoria, tá? Para apresentar então essa concepção da síntese energética. Vocês vão ver que claramente nós vamos falar disso algumas vezes durante a nossa conversa aqui. E a segunda questão, muito simples, mas que é central disso tudo, é qual é a diferença entre energia, que vocês conhecem muito bem, e energia, que talvez nem todos ainda tenham tido a oportunidade de ter esse contato. Então, por gentileza, preste atenção, vamos diferenciar, são muito próximas, mas não são a mesma coisa, aliás, são bem diferentes, são muito próximas, mas bem diferentes, tá? Eu gostaria, conceitualmente bem diferentes, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção o que é energia e o que é emergia. Aqui não tenho nenhuma pretensão, vocês vão ver que esse assunto, pela visão e pela proposta holística dele, ele vai nos obrigar, digamos assim, a recordar vários conceitos que são básicos das ciências, da química, da física, da biologia. Tá? Eu não tenho a pretensão, talvez não tenha nem muita competência para fazer uma mega revisão com vocês de conceitos básicos que a gente começa a aprender lá na quinta, sexta, sétima série do colégio, que a gente estuda bastante para o cursinho e que a gente vê alguma coisa nas disciplinas dos módulos básicos dentro das nossas faculdades, tá? Então eu vou muito modestamente relembrar alguns conceitos bem conhecidos de nós, tá? Porque são necessários para construir esse nosso arcabouço teórico. Primeiro, aquilo que a gente está acostumado a falar desde pequenininho, né? Isso aí ficou até meio gravado como um mantra na nossa cabecinha, né? Então, o que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar, tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso aí tenho para mim que todas as pessoas escolarizadas sabem, né, dizer o que é matéria. É tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então, parece um conceito simples. E é um conceito simples, tá? Por trás disso daí há toda uma complexidade, inclusive quântica, que não me cabe aqui explorar. Vamos ficar com o nosso tradicional, é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E energia também é fundamental. A energia também, né? Talvez não tão comum quanto a matéria, mas tenho certeza que quase todos vocês vão lembrar que energia é tudo aquilo que é capaz de realizar trabalho, ou mais ainda, de provocar transformações na matéria. Alguns diriam que é aquilo que é capaz de gerar o movimento. Tá? Então, matéria e energia são muito relacionados. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo que consegue transformar a matéria. Então, isso aqui é fundamental. O universo, a constituição do universo como um todo é basicamente de matéria e energia, certo? O que nós temos no universo é matéria e energia, ou seja, o universo é composto de matéria e de energia. Então veja o quão profundo a gente está iniciando aqui, tá? O quão profundo a gente está iniciando para de fato tentar propor aí uma análise, uma síntese mais holística das coisas. Então, matéria e energia, como eu falava, estão muito relacionados. Eles não só estão muito relacionados, como teve um cidadão que vocês conhecem e que dispensa apresentação, que disse que elas são basicamente a mesma coisa, em formas, digamos assim, diferentes, mais concentrada, menos concentrada, mas elas são a mesma essência, vamos dizer assim. Inclusive, ele propôs uma forma matemática, talvez aquela equação que pelo menos a gente possa dizer no último milênio, né, seja aquela talvez que ficou mais célebre,
A equação de que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. E essa aqui é a famosa teoria, né, ou a equação que embasa a teoria da relatividade. Então, existe uma relação entre massa e energia. Não é meu objetivo perder tempo com isso, nem sei se eu vou me lembrar muitos detalhes, mas, se não me engano, a velocidade da luz é a única constante no universo. Olha que legal, por que é a teoria da relatividade? Tudo é relativo, dizia Einstein, né? Então, a única coisa constante no universo é a velocidade da luz, que, se não me engano, era 300 mil quilômetros por segundo. Então, o C é 300 mil quilômetros por segundo. Vejam que a luz é alguma coisinha meio rápida, tá? E aí, se a gente fosse fazer uma brincadeira muito rápida aqui, né? Se eu pegasse 1 quilo de massa, 1 quilo de massa de qualquer coisa, 1 quilo de massa de qualquer coisa, 1 quilo, tá? E transformasse, ou quisesse saber o quanto de energia que tem 1 quilo de massa, colocasse ali um no lugar do m, tá? Fizesse a transformação para joules, daria alguma coisa como 9 vezes 10 na 16ª potência de energia, tá? De joules, tá? Então, repetindo, 1 quilo de massa tem 9 vezes 10 na 16ª potência, significa 9 vezes um número que tenha 16 zeros, tá? Então nem sei que número dá esse, mas é 9, 0, 0, 0, 0, 0, 16 zeros, então 9 vezes 10 na 16ª potência, joules, que é uma medida de energia que a gente já vai voltar a falar. Então, 1 quilo de massa tem, se nós fôssemos, digamos assim, mensurar o quanto que tem de energia em 1 quilo de massa, imagine 1 quilo de arroz, que é bem fácil, 1 quilo de açúcar, ali tem 9 vezes 10 na 16ª potência joules de energia, é muita energia. Li um texto muito rapidinho esses dias, até para me relembrar dessas coisas, e lá o autor, né, um físico, professor de física, diria, só para vocês terem noção o que é isso, ele dizia o seguinte, se eu pegar 10 quilos de massa, então vocês imaginem 10 quilos de arroz, não é muita coisa, 2 pacotes daqueles que a gente compra no supermercado, aquele pacotão de arroz tem 5 quilos, então se eu pegar 2 pacotes de arroz, ali tem energia o suficiente para evaporar toda a água da Baía de Guanabara, que você conhece lá no Rio de Janeiro, né? Aquela baía bonita ali no Oceano Atlântico, nas margens do Rio de Janeiro, Niterói. Se eu pegar 10 quilos de arroz, tem energia suficiente para conseguir, né, evaporar toda a água da Baía de Guanabara. Enfim, tem muita energia na matéria. Esta é a mensagem. Então é importante a gente lembrar disso daqui para a gente dar continuidade. Então veja como a gente está começando, né, realmente desde o comecinho. Você diz, putz, o que você está falando disso, Augusto, em economia? Sim, essa é a nossa proposta. Fazer uma análise, né, uma visão, né, um approach holístico da economia, começando inclusive pela constituição mínima de todas as coisas, ok? Massa e energia. Muito bem, então Odum, vocês vão ouvir falar bastante nesta conversa de Odum, tá? No seu livro de 1976, um excelente livro, tá? Excelente livro, ele vai nos dizer por que energia é importante. Isso que não é uma definição de energia. Ele vai dizer qual é a inspiração que ele teve sobre energia para propor toda a teoria e a vida de Odum. Então ele diz, olha, a energia é a fonte de todas as coisas. A fonte de todos os valores, de todas as ações dos seres humanos e da natureza. Então, olha que interessante, ele não vai partir de troca, de dinheiro, de o que o ser humano precisa para produzir. Não, ele vai dizer o seguinte, ó, a base de tudo é energia. Inclusive, eu destaquei, sublinhado, como eu gosto de fazer algumas vezes, eu destaquei aqui a base de todos os valores. Veja, eu estou começando a falar de valor, que é o que a gente muitas vezes acaba tratando ou dando mais foco na economia. Então, energia é a fonte de tudo, acabamos de falar, Einstein e vários outros cientistas já nos diziam isso, e Odum foi além, diz, olha, é a base de todos os valores das coisas. Então, para já adiantar o nosso mega spoiler aqui, né, Odum vai propor que todas as mensurações econômicas, não só econômicas, mas socioeconômicas, biológicas, biofísicas, sejam feitas baseadas em energia. Então, a energia, digamos assim, vai ser a nossa entidade, vamos chamar assim, base de todas as análises que nós vamos fazer, inclusive as análises econômicas, ok?
Então, isso aqui é fundamental, nosso ponto de partida. E a energia com M? De onde vem esse M? Por que esse M apareceu aqui no lugar do N? Isso aqui é uma proposição de Odum. Eu estou falando de Howard Thomas Odum. Daqui a pouquinho eu vou dar mais um pouquinho de detalhe dele, tá? Mas é uma proposta de Odum. Então, o que Odum diz? Ele vai dizer que energia, tá? Ele vai dizer que é a energia que foi previamente utilizada diretamente ou indiretamente, para gerar alguma outra forma de energia, algum produto ou algum serviço. Então, na verdade, energia não deixa de ser energia, mas não é qualquer energia. É uma energia que foi uma energia, digamos assim, incorporada, uma energia que foi acumulada durante vários processos de transformação. Então, energia é uma coisa maior do que energia. Tá? Então ele vai dizer, tá? E de onde veio essa inspiração para ele trocar o N pelo M? Isso não veio do nada também. Tá? Ele vai dizer que é uma contração da expressão embodied energy. Né? Vocês devem lembrar, embodied, né? Se a gente fosse fazer uma tradução literal do inglês para o português, é incorporada. Então, energia é a energia incorporada. Emergia é a embodied energy, é a energia incorporada. Eu já vou dar mais detalhes sobre isso ao longo de toda a nossa conversa, mas o termo energia vem de embodied energy. E eu sempre gosto de dizer, pelo menos para mim ajudou muito, para ajudar a lembrar de onde vem mesmo energia. Energia vem da memória energética. Olha que legal o M aí. O que é memória energética? Vocês vão ver, se eu pego essa caneta, se eu quero saber toda a energia que foi utilizada para chegar até essa caneta, eu quero saber a memória energética dessa caneta. Não estou dizendo que é só a energia que está aqui agora. Isto é energia. Se eu quiser decompor essa caneta, eu vou ter energia. Mas não é esta que é energia. Energia é todas as outras energias das matérias-primas da natureza que vieram se acumulando para gerar esta caneta. Então, é a memória energética. E está aí, então, o nosso bom Howard Thomas Odum, tá? Norte-americano, filho de um sociólogo relativamente importante dos Estados Unidos, com o mesmo nome, só que era Howard G. Odum, tá? O seu pai era sociólogo, irmão de Eugene Odum, que já vou falar daqui a pouco também, então uma família super iluminada aí. Ele era biólogo de formação, zoólogo de pós-graduação, olha que interessante, o cara era zoólogo, olha como se aproxima um pouco da nossa realidade, tá? Tinha interesse nos animais, e ecólogo, eles são basicamente, ele e o irmão dele são talvez os primeiros grandes ecólogos em termos, digamos assim, formais da ciência. Então aí está Howard Odum, que foi o proponente de toda essa concepção de energia que a gente vai falar aqui, tá? Muito bem. Mas para não ficar muita viagem, digamos assim, vamos pegar coisas bem práticas. Milho. Por que eu peguei o milho? Vocês estão aqui fazendo o nosso semestre aqui no VNP, vocês estão trabalhando com nutrição, com produção animal, vocês já devem estarem carecas de saber que o milho é um dos alimentos mais importantes na nutrição animal. Por que o milho é um alimento mais importante? Se eu tivesse aqui a participação de vocês, eu tenho certeza que alguns iam dizer porque ele é um alimento energético, professor. Ele é uma fonte basicamente de muitas coisas, mas basicamente de carboidratos que vai nos dar a energia. E aí se eu perguntasse para vocês quanto de energia tem no milho, com facilidade vocês vão consultar algumas fontes, talvez a principal delas o NRC, que vocês tenham certeza absoluta que já aprenderam também o que é. Se eu for lá e consultar o NRC, que é uma tabela enorme, na verdade é um livrão que tem uma tabela enorme, que vai ter as composições energéticas de proteína, de várias outras coisas, de vários alimentos que nós utilizamos na nutrição animal. E se vocês forem lá no NRC, vocês vão ver então que o milho tem mais ou menos, que eu digo mais ou menos que é 1,96, 1,98, 2,1
Depende do milho, depende da variedade, depende de muitas coisas. Mas o milho tem mais ou menos 2 megacalorias por quilo de matéria seca. Lembrando, na base de matéria seca, tira água, depois mensura, tá? Então o milho tem 2 megacalorias, tá? 2 megacalorias é a mesma coisa que 2.000 quilocalorias. Geralmente no NRC, se não me engano, aparece como quilocalorias. Então lá vai estar 2.000 quilocalorias, que é a mesma coisa que 2 megacalorias. Então, isso aqui é a energia do milho, conhecida dos senhores, das senhoritas, tá? E a gente usa para formular as rações dos nossos animais. Assim, é difícil ter um setor de produção animal que não consuma alguma coisa de milho. É um alimento extremamente importante porque ele é muito energético. Isso aqui é fundamental. Ele é muito produtivo por hectare e uma série de outras coisas que aqui não vem ao caso. Mas o milho é fundamental para nós. E eu tenho certeza que vocês já sabiam, que vocês sabem como procurar quanto de energia que tem num quilo de milho. Tem 2 megacalorias. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso daqui e ver o que tem por trás dessas 2 megacalorias. O que tem por trás, então, dessas 2 megacalorias? Eu precisei plantar esse milho. Eu plantei ele numa terra, num solo. Aí eu tive que ir lá e botar um adubinho nele. Aliás, o milho, por ser uma gramínea, é extremamente exigente em adubação, principalmente de nitrogênio, adubo importante, nitrogênio, fósforo, potássio, selênio, molibdênio, boro, enxofre e vários outros. Eu preciso de uma semente, obviamente, o milho não vai sair do nada, eu tenho que semear o milho, e eu tenho que ter máquina, se for uma agricultura moderna, né, essa agricultura que a gente chama de comercial, eu usei máquina. Aí eu queria que vocês começassem a imaginar o que eu tenho de energia por trás de tudo isso que eu estou falando. Eu tenho energia, o solo tem energia, aliás, muita energia. Aquele solo não caiu do céu, a terra produziu aquilo. Os fenômenos biogeoquímicos produziram o solo. Então tem muita energia no solo. Tem muita energia nos fertilizantes. Tem energia lá na sementinha do milho. Num trator, numa operação mecânica, eu nem preciso falar para vocês o quanto de energia que tem, né? Do diesel, do aço, da borracha para produzir aquele pneu, enfim, tudo para produzir esse trator. Não é pouca energia. Eu preciso de dinheiro, claro, eu preciso de dinheiro. E dinheiro tem energia. Dinheiro tem energia, porque energia é tudo aquilo que é capaz de realizar trabalho. Com dinheiro você faz muita coisa. Tá? Eu tenho defensivos, herbicidas, inseticidas, etc. Eu tenho instalações, galpões, silos, etc. Tá? Eu tenho a natureza. E aqui vocês vão começar a entender por que é tão interessante a síntese energética. Porque ela não vai desconsiderar os serviços, entre aspas, gratuitos da natureza. A energia do sol, a chuva tem natureza, os ventos têm natureza. Tem natureza não, tem energia. Então o sol tem energia, a chuva tem energia, os ventos têm energia. O ser humano tem energia, aliás, muita energia. Vocês vão ver que a energia da inteligência, ou a inteligência, a informação, é um dos itens que tem mais energia, porque muita energia foi gasta para se chegar naquilo. Então, o que vai nos interessar na síntese energética não são só aquelas 2 megacalorias que tem ali naquele 1 quilo de milho, mas sim toda a energia que foi utilizada para chegar nessas 2 megacalorias. Então aqui vocês começam a ver, de novo, a diferença entre energia e emergia. Então, né, Odum vai nos propor não olhar só o produto, mas tudo que foi necessário para gerar aquele produto, inclusive os serviços da natureza, que são serviços, entre aspas, de graça, ou seja, não são valorados pelo mercado, como o sol, o vento, a chuva, como a inteligência do produtor, que muitas vezes não é devidamente valorada, e como o solo, tá? E só que aqui eu não estou falando do solo enquanto um bem de capital da terra, que você já sabe como é que a gente vê o custo de oportunidade, não é só isso, mas sim a energia que de fato que vem do solo, da biologia do solo, da química do solo, da física do solo enquanto sustentáculo para as plantas e tudo mais. Então vejo que aqui a gente começa de fato trazer uma visão holística das coisas. Mas a gente vai voltar lá no meio. Tá? Então, para padronizar e mensurar a energia, vocês devem imaginar que a gente tem que ter algumas padronizações, como o nome está dizendo. Por que eu tenho que padronizar? Porque existem N formas de energia. Mecânica, calorífica, atômica,
uma série de outras, tá? Térmica, termoelétrica e N formas de energia, do sol, da chuva e dos minerais e uma série de outras, radioativa. Tá? Então, como eu tenho muitas formas de energia e eu tenho, na verdade, também diferentes unidades de energia, aquela que a gente mais usa no Brasil são as calorias, o que mais se usa internacionalmente são os joules. Tá? Então, como eu tenho formas e unidades diferentes, eu preciso padronizar tipo e unidade. E Odum nos propôs, então, o tipo de energia que nós vamos considerar, todas as demais, vai ser energia solar. E não podia ser diferente. Por que energia solar? Porque é a fonte maior de energia para quase tudo no planeta Terra. Não é a única, tá? Existe energia de dentro da Terra, existe energia da gravidade, existem algumas outras. Mas, sem dúvida nenhuma, o Sol é a fonte maior de energia para o nosso planeta. Então, nada mais justo que parece, né, do que a gente considerar a energia solar como a base de todas as energias para comparação. E unidade, ele propôs o Joule, e a gente passou a chamar, então, de SEJ. De onde vem o SEJ? O SEJ vem de Solar em Joule. Tá? Solar em Joule significa em Joule solar. Então, o SEJ nada mais é do que o Joule, só que de origem do Sol. Então, repetindo, o SEJ, ou em Joule solar, ou Solar em Joule, nada mais é do que a energia em joules que vem do Sol. Então, vocês vão ver que o SEJ vai ser a nossa unidade básica para se referir à energia. Então, significa que é basicamente uma energia em joules, só que proveniente do Sol. Então, a grande pergunta que Odum se fez, e é assim que ele vai propor valorar as coisas, é a seguinte: quanta energia solar é necessária para gerar uma unidade do produto? Na verdade, não só a energia direta do Sol, mas todas as demais energias, de todos aqueles fatores de produção que eu coloquei para vocês, quanto que foi necessário para gerar aquele milho. Então, para chegar naquelas 2 megacalorias por quilo, quantas outras energias, todas elas padronizadas em energia, em unidade de energia solar, foram necessárias? Esta é a grande pergunta da síntese energética. Então, para isso, a gente tem que ter um fator de transformação de energia, de todas essas energias para transformar naquelas 2 megacalorias. Então, isso aqui é fundamental. E Odum chamou isso de transformidade, por uma questão simples, como que eu transformo toda a energia utilizada, que na verdade é aquela memória energética, que a gente vai chamar de energia, como já vimos, como que eu transformo toda essa memória energética em aquelas 2 megacalorias do milho ou de qualquer outro produto, serviço, qualquer coisa. Então, eu vou pegar o seguinte: eu tenho uma determinada quantidade de energia útil produzida, aquelas 2 megacalorias do milho. Para chegar nessa quantidade de energia, quanto de energia eu consumi? Significa quanto de memória energética eu tive, quanto todos aqueles fatores e insumos de produção eu necessitei para produzir. Isto é energia consumida. E a transformidade nada mais vai ser do que a total de energia consumida, ou seja, toda a memória energética para chegar no milho e quanto que foi produzido no milho. Então vejam que tudo em torno da síntese energética vai girar ao redor do que a gente vai chamar de transformidade, e a gente vai precisar muito disso daqui, vocês já vão compreender o porquê. Vamos voltar ao nosso milho. Vimos já, e vocês já sabiam que ele tinha, né, 1 quilo de milho. Se eu pegar 1 quilo de massa de milho, matéria seca, tá, ele vai ter 2 megacalorias. Aí eu preciso de algumas transformaçõezinhas aqui, peço que vocês não assustem, é coisa muito simples, eu vou bem devagarinho para ninguém se perder, mas é o seguinte, 1 caloria a gente precisa transformar em joule, porque joule é a unidade básica que a gente trabalha em síntese energética. Posso trabalhar em calorias, Augusto? Posso trabalhar em calorias, toda a síntese energética, mas não é comum, não é comum. As tabelas de transformidade
quase todas elas são em joules, tá? Então a gente vai transformar para joules, tá? Então uma caloria, isso aqui é uma conversão, é um padrão, tá? Uma caloria é que nem transformar, sei lá, em graus Celsius para Fahrenheit, alguma coisa do tipo, tá? Então, uma caloria tem 4,1868 joules. Então, essa é uma informação importante. E uma megacaloria é 1.000.000 de calorias. Um mega é sempre 1.000.000. Quilo é 1.000, mega é 1.000.000. Então, agora, com essas duas informações, eu tenho 2 megacalorias, então eu tenho 2 milhões de calorias num quilo de milho, vezes 4,1868, eu vou ver então que 1 quilo de milho em matéria seca tem 8.373.000 joules nessa massa. Tá? Então, repetindo, 1 quilo de matéria seca de milho na sua matéria seca, ou seja, sem água, tem 8.373.000 joules, que é a unidade de energia. Esta é a energia que tem ali no milho. Mas a pergunta é, o milho não caiu do céu. Tudo aquilo, todos aqueles desenhozinhos ali do lado que nós já falamos, foram necessários para produzir 8.373 joules por quilo de milho. Então eu preciso saber que energia é essa. Bom, essa energia... Bom, então só para fechar aqui, a energia do milho... Bom, tinha me esquecido disso, me desculpem, só quero falar um pouquinho de uma convenção matemática que a gente tem aqui. Como a gente vai trabalhar com muitos zeros, eu não vou ficar botando, lembra que eu falei 9 vezes 10 na 16? Então, para não ficar botando, tem que botar 9 e 16 zeros, é muito comum nós trabalharmos na base 10, potência com base 10, que vocês devem lembrar lá do vestibular. Então, só lembrando ali, os 8 milhões é a mesma coisa, né, que 8,37 vezes 10 na sexta potência. Vocês devem lembrar como é que eu sei que é 6, né? Vejo que se eu botar a vírgula depois do 8, é como se eu correr ela 6 casas à direita, eu coloco 6 zeros, tá? Então eu transformei 8.373.000 em 8,37 vezes 10 na 16. É a mesma coisa. Então eu só estou deixando bem mastigadinho, vocês vão ver que a gente sempre vai trabalhar na base 10 aqui. Então, para vocês não assustarem dessas bases 10, é porque tem um monte de zero e nós temos que facilitar a nossa representação matemática. Então, beleza? Então, essa é a energia do milho. Veja que eu estou destacando a energia. Mas agora sim, voltando. Mas qual foi a energia que foi usada por todos? A energia do sol, do solo, da chuva, do vento, da semente, do produtor rural, do dinheiro que foi usado para comprar isso tudo, do trator, do aço do trator, do silo, da casa do fazendeiro, do pulverizador, do herbicida, do inseticida, até cansa. Se eu pegar e somar tudo isso, tá? E as pessoas fazem, é isso que se faz dentro dessa área de estudo, eu vou ver que essa energia consumida é tabelada, porque alguém estimou isso, pegando item por item, tá? O professor Odom fez muito isso, o professor Ortega, que vocês conheceram, faz muito isso no Brasil, outros pesquisadores fazem, a gente no nosso laboratório está começando a fazer. Alguém foi lá e estimou que no Brasil, mais ou menos, isso depende de um monte de coisa, mais ou menos, a energia do milho é de 9,78 vezes 10 na 11 joules solares por quilo. O que significa isso? Para produzir aquela energia ali em cima, foram necessárias, se eu somar a energia de cada um daqueles fatores de produção, nós precisamos de 9,78 vezes 10 na 11ª potência, vezes 10 na 11 joules, tá? Tudo transformado em joule solar vai dar esse número. Então, qual é a relação? Eu gastei entre aspas, né? Os processos gastaram 9,78 vezes 10 na 11 para produzir 8,37 vezes 10 na 6. Isso é transformidade. Tínhamos visto lá atrás que transformidade nada mais é do que energia, tudo que foi gasto, sobre energia, tudo que foi produzido. Então eu tenho como chegar e calcular a transformidade aqui. É o 9,78 vezes 10 na 11 dividido por 8,37 vezes 10 na sexta. Eu pego 9,78, divido por 8,37, vai dar aí 1, pouquinho. 10 na 11 dividido por 10 na 6, se vocês devem lembrar, né? O 10 na 11 está lá, o 10 na 6 está no denominador,
eu passo para cima com sinal negativo, fica 10 na 11 vezes 10 na menos 6, né? Conserva-se a base, soma-se os expoentes, mais 11 menos 6 dá mais 5. Então fica 1, alguma coisa vezes 10 na quinta potência. Então está aqui, 1,16 vezes 10 na quinta potência, esta é a transformidade. Qual é a unidade disso? É só fazer na matemática. O 9,78, que é o numerador, está em C-joules por quilo. O denominador está em joules por quilo. Eu corto quilo por quilo, vai dar C-joules por joule. Na prática, como C-joule também é joule, só que é na base de um joule solar, é a mesma coisa que seja joule por joule. Eu podia, na verdade, cortar isso daqui, né? A representação correta é essa que eu coloquei, mas na verdade é joule por joule, fica elas por elas. É como se fosse 116 mil. A transformidade do milho é 116 mil. O que significa isso? Prestem bem atenção. Eu preciso de 116 mil unidades de energia solar para produzir uma unidade de energia do milho. Então, meus caros, o milho que a gente dá para o frango, para o suíno, para o boi, ou que a gente faz a nossa pamonha, ou o que quer que seja, o nosso curau, a nossa canjica, tá? Na verdade, ali, a natureza, os homens, enfim, os produtores, a logística como um todo, precisou de 116 mil vezes mais de energia para conseguir produzir aquele milho que a gente está dando para os animais. Então, vejam a beleza disso daqui. Odum propôs uma forma de transformar tudo em energia. Mas tudo mesmo, tudo que vem lá de trás, lá do solo, que é um mineral, do sol, que é de graça, entre aspas, da chuva, que cai de graça também, entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque na natureza não tem nada de graça. Tudo tem o seu valor. Tudo tem o seu valor, como Odum falava. Tá? Então, a base de toda a valoração de tudo, segundo essa proposta dele, é a energia. Porque a energia é comum a tudo. A tudo mesmo, inclusive aos homens, aos animais, às plantas, aos minerais, a tudo. Tá? Então, veja que interessante. É assim que a gente calcula transformidade. É assim que a gente começa a construir esse método de síntese energética. Mas vamos ver o que está por trás disso tudo. Isso aqui não caiu do céu. Não foi assim, pá, vamos fazer isso aqui. Não. Teve muita massa cinzenta, muitos joules foram queimados para chegar aqui. Vamos tentar ver um pouquinho dessa história para trás. Muito bem. Só antes da gente ver como é que eles pensaram nisso, né, vamos tentar entender o que significa aquela transformidade. Então, eu preciso de 116 mil unidades de energia do Sol para gerar uma unidade de energia do milho, em forma de milho. Então, transformidade é um fator de conversão de energia, de vários tipos num tipo. É uma forma de expressar a eficiência sistêmica. Olha como a gente fala em eficiência. Geralmente a eficiência para a economia tradicional, se eu tive um custo baixo, uma receita boa, um lucro alto. Aqui é outra coisa bem mais embaixo. Tá? E por que a razão inversa? Porque quanto maior a transformidade, teoricamente eu gastei mais energia. Tá? Na verdade, mais memória energética. Então, mais energia para gerar uma mesma unidade de energia. Então, seria, digamos assim, quanto maior a transformidade, menos eficiente seria em termos de uso de energia, ok? É uma medida de energia incorporada numa unidade de recurso produzido, creio que isso está claro. É uma medida de intensidade de energia, sim, quanto maior a transformidade, mais energia foi utilizada para produzir aquele milho ou qualquer outra coisa. É uma medida indireta da quantidade de fatores de produção necessários. Olha que interessante isso. Aqui, né, a gente tangencia, a gente se aproxima muito da nossa economia tradicional. Na nossa economia tradicional, nós não ficamos lá várias aulas para ver como é que eu calculo o custo de produção. O que é o custo de produção? É a valoração dos fatores de produção, das quantidades dos fatores de produção que eu uso para produzir algo que é necessário. Aqui é a mesma coisa, só que é uma forma talvez mais holística, porque vai pegar alguns fatores, alguns serviços ecossistêmicos que na economia tradicional não são valorados porque não tem valor de mercado. Mas tem valor biofísico. Isso é uma coisa fundamental, uma diferença crucial. Tá?
Então, é uma indicação do nível hierárquico do recurso no sistema. E aí nós já vamos voltar a falar de ecologia, de biologia, né? É uma indicação do nível hierárquico. Vocês devem, né, lembrar das cadeias tróficas que vêm do sol, aí os vegetais, que são aqueles únicos que fazem fotossíntese, não os únicos, né? Tem algumas outras algas que fazem também, mas enfim, tem o sol, daí tem os vegetais, aí tem os consumidores primários, os herbívoros, aí tem os consumidores secundários, os carnívoros, e podem ter os terciários, que são os que comem os carnívoros, que, querendo ou não, somos nós, Homo sapiens e alguns outros, tá? Então existe uma cadeia trófica e essa transformidade vai estar muito relacionada com esta cadeia trófica. Quanto mais ao fim da cadeia, maior vai ser a transformidade. Quanto mais no início da cadeia, tipo um vegetal, menor a transformidade, e a gente vai falar sobre isso. Muito bem, então chegamos, né, finalmente numa síntese energética. Eu tentei fazer o inverso, ou seja, começar por uma questão. Eu fiquei pensando muito nisso, como é que eu vou organizar isso aqui didaticamente para tentar fazer com que o pessoal me entenda de forma mais fácil. Então, antes de começar com conceitos, blá, eu procurei pegar uma coisa que era mais o nosso dia a dia, tipo entender a energia por trás do milho. Agora a gente vai então ver os conceitos, tá? Então, síntese energética, que doravante, né, ou seja, daqui para frente eu vou chamar de SE para facilitar, é um enfoque sistêmico e ele é holístico. Holístico é o que a gente chama na ciência de top-down, tá? Que veio de cima para baixo, ou seja, vê o todo, não é bottom-up, não é top-down, é de cima para baixo, por isso que eu falei que é síntese, não é análise, tá? Que utiliza um método quantitativo para avaliações que ajudam no entendimento dos processos visando a tomada de decisão quanto à alocação dos recursos. Então vejam aqui que é aquela velha preocupação da economia. Se vocês forem pegar a nossa primeira aula, está lá. Economia é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos. Então, aqui também a gente está estudando a alocação dos recursos escassos. Talvez colocando a lupa em outros entes, mas também é a mesma preocupação. Então, é aqui que a gente vai se aproximar biologia, física com economia. E tem um pressuposto por trás disso tudo. Tá? Um pressuposto que é um pressuposto biogeofísico, que vai dizer o seguinte, ó, os processos da biogeosfera são impulsionados por fluxos de energia das fontes primárias que se auto-organizam hierarquicamente, formando fontes secundárias, fontes terciárias e etc. Tá? E que geram produtos e serviços, inclusive para uso humano, que são sistemas antrópicos. Essa expressão é fundamental. Eu uso de vez em quando, porque a gente precisa disso, mas um sistema antrópico é aquele que tem a presença ativa do homem. Tá? Então, isso é um sistema antrópico. Alguns chamam de antropomórfico, tá? Mas antrópico talvez seja o melhor termo. Então, o pressuposto por trás de toda a síntese energética não são só aquelas relações econômicas de compra, venda, troca, produção, consumo, não. Vai ser um olhar de fato para a biogeosfera, para a Terra, para o ecossistema como um todo. É de fato uma visão mais holística. E vai dizer como é que se organiza esse sistema? Sim, as energias vão se organizando, os fluxos vão se organizando das fontes primárias, que é o Sol, para as secundárias, para as terciárias, para as quaternárias e etc. Isso vai gerar produtos para os seres consumirem, vai gerar resíduos, que a gente já vai ver daqui a pouco. E é assim que os sistemas biofísicos vão se organizar. Então, essa é uma concepção original do Odum, naquele que é talvez o seu melhor livro, que é o livro de 1996, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês me procurem para falar um pouco mais desse livro. É o livro mais importante do Odum, 1996, onde ele junta toda essa sua teoria. Tá? Então, o pressuposto é esse daqui. É diferente da maximização de lucro, que nós já vimos, ou da simples maximização da satisfação dos consumidores, que é outra base, o segundo pilar, né, da teoria econômica neoclássica e dos recursos naturais. Okay? Então, isso aqui é fundamental. Então, aqui fica a mensagem do professor aí, junto com a pereba, que é a cachorrinha ali, né? Então, isso aqui é uma outra forma da gente tentar responder às questões principais da economia. Lembram? O que produzir?
como produzir, para quem produzir. Essas sempre foram as questões centrais da economia, continuam sendo. Tá? E a síntese energética vai tentar dar a sua proposta de como responder a essas questões, com um enfoque bem diferente, bem mais holístico. E aí é importante, né, se a gente fosse, digamos assim, apresentar um outro conceito de economia para vocês, talvez um conceito mais holístico, eu gostaria de, então, parafrasear o Kenneth Ewart Boulding, tá? Que é um economista já falecido, né, um economista famoso, que ficou muito conhecido. É atribuído a ele um dos pioneiros da economia ecológica, junto com Odum, junto com Georgescu Reagan, que eu já vou falar. Então, o professor Boulding, ele é bastante respeitado, tá? E ele traz a visão dele de economia. E eu trouxe para vocês para tentar expandir um pouco mais a visão que a gente tem de economia, que é aquela ciência que estuda o dinheiro, que mexe com os mercados e blá blá blá. Não, ele vai dizer que é uma ciência social, é uma ciência ecológica, é uma ciência comportamental, é uma ciência política, que eu estou sempre insistindo para vocês. Não tem nada na vida humana que não seja político, tá? É uma ciência matemática e é uma ciência moral. Olha só que peitaço que ele deu aqui. É uma ciência moral com implicações para o futuro da humanidade. Então isso aqui é uma outra forma de ver economia que eu trouxe para vocês, tá? Inspirado aí no professor Boulding, que é muito respeitado pelos economistas ecológicos. Muito bem, quais são os fundamentos científicos, então? Odum não saiu do nada, tá? Ele era biólogo, ele estudou um monte de coisa e ele foi construindo a sua teoria. E talvez a gente tenha um tripé aqui, tá? Sem dúvida, os princípios ecológicos são fundamentais na construção. Então, Odum, biólogo, zoólogo, ecólogo, né? Ele parte de um ponto de vista. A sua lupa estava na biologia, depois ele foi construindo para a economia. É diferente, com todo respeito aos colegas economistas, tá? É diferente de eu já começar estudando a economia sem nunca ter visto um bicho, sem nunca ter visto uma planta, nunca ter colocado o pé no barro, nunca ter sentido o cheiro de uma mata, tá? Então isso aqui fez toda a diferença. E olha que bem-aventurada a família Odum, né? O Thomas Odum, tá? Filho de Howard G. Odum, era irmão do Eugene Odum. O Eugene era o seu irmão mais velho. E o Eugene, que é esse que eu estou colocando aqui, é considerado talvez o ecólogo mais célebre. Os livros do Odum, que começam lá na década de 50, do Odum, Eugene Odum, né? São os principais livros de ecologia, surgem com o Eugene Odum, que era irmão dele, eram muito amigos, inclusive. Tá? Então, os princípios ecológicos são fundamentais para nós. E ontem, se vocês devem lembrar, ontem à noite eu pensei, pô, mas o quanto essa galera sabe de ecologia, né? Aí eu escrevi um e-mail para a turma, gentilmente as nossas duas Julianas responderam, dizendo, ó, professor, a gente não teve disciplina de ecologia. Eu lamento, pessoal, lamento profundamente, eu tive disciplina de ecologia dentro da agronomia, o curso de graduação que eu fiz, eu acho uma área importantíssima. Infelizmente, eu não vou ter tempo para falar dos principais princípios ecológicos aqui. Eu precisaria de uma disciplina para isso. Eu vou relembrar algumas coisas aqui, en passant, mas são fundamentais para a síntese energética. As leis da termodinâmica. E aqui eu estou citando o Lotka, tá? Que era um matemático, um biofísico, mas que aplicava matemática, biofísica e estatística para a biologia, para a ecologia, tá? Lotka propôs o princípio, que é o princípio da máxima potência, que foi fundamental para Odum, que é o princípio de maximização aqui. Então, vejam bem, tome cuidado, não quer dizer que as leis da termodinâmica foram definidas por Lotka. Não, Lotka era um estudioso da termodinâmica com esse princípio da máxima potência, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Odum se inspirou muito em Lotka para propor a sua teoria, que é aqui que vem o pressuposto da maximização. Não só aquela maximização de lucro, de utilidade, mas uma maximização da potência, que eu já vou falar daqui a pouquinho. E o terceiro grande princípio, isso aqui eu acho lindíssimo, porque é isso que, digamos assim, a bandeira maior, por exemplo, das pesquisas que a gente vem fazendo aqui na USP, do nosso laboratório do LAI, que é a visão sistêmica das coisas. E pode parecer simples, eu perguntar para vocês o que é um sistema, todo mundo mais ou menos sabe o que é sistema, mas a ciência, o fato é que a ciência tradicional renegou isso aqui há sei lá que
Que estágio, tá? Ninguém mais tem visão sistêmica das coisas. A gente repartiu o mundo em departamentos, em faculdades, em áreas de estudo, em disciplinas, enquanto todo mundo fica ali com a sua lupinha no seu objeto e ninguém para ver o lado, tá? Então a visão sistêmica das coisas é fundamental. E aí Ludwig von Bertalanffy foi fundamental, é o terceiro pilar. Então aqui as três grandes fontes inspiradoras de Odum, tá? O Odum, o seu irmão mais velho, o Lotka e o Bertalanffy, tá? Com os princípios da ecologia, com a termodinâmica e com a teoria geral dos sistemas, foram fundamentais para embasar tudo isso que a gente está falando aqui. Os princípios ecológicos, bom, aqui eu botei uma fotinho, olha o Eugene Odum, já velhinho, já é falecido, tá? Mas aqui o Eugene Odum, certo? Aqui a gente tem uma fotinho do Lotka, também muito importante, e uma fotinho do alemão Bertalanffy aqui, ok? Então aqui a gente tem as 13 inspirações do Odum. A questão dos princípios ecológicos, realmente eu não tenho tempo, nem vou me lembrar no detalhe de cada um, são coisas que faz muito tempo que eu também não estudo, mas tudo isso daqui que vem lá da ecologia é fundamental para se trabalhar com síntese energética. Entender o que é um ecossistema, o conceito de metabolismo, a homeostasia, né, equilíbrios, a cadeia trófica, que eu já falei um pouquinho, os pulsos, os ciclos, faltou um Szinho ali, né, os ciclos biogeoquímicos, tá? Ciclo do nitrogênio, do fósforo, do potássio, vários outros, o que é uma comunidade biótica, a questão de dinâmica de população e muitos outros conceitos da ecologia são fundamentais para a gente trabalhar com isso daqui. Como eu falei, não é meu propósito abordar isso daqui, eu só coloquei esse cantinho para só relembrar algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a termodinâmica, um pouquinho mais sobre a teoria geral de sistemas para dar uma base melhor para vocês, para a gente poder prosseguir. Então, teoria geral de sistemas, Bertalanffy, tá? Então, o que é um sistema? É um conjunto de partes relacionadas entre si. Diz, Augusto, que novidade, coisa óbvia. Mas não é tão óbvio assim, tá? É um conjunto de partes que elas são relacionadas entre si. Elas têm propriedades que Akov, em 81, definiu muito bem. Cada elemento tem um efeito sobre o funcionamento do todo. Cada elemento tem um efeito sobre o funcionamento do todo, ou seja, o elemento não está ali de graça, digamos assim, ele tem uma função de ser e ele influencia o resto. Cada elemento também é afetado pelo menos um outro elemento do sistema, então ele não só afeta como ele é afetado, e todos os possíveis subgrupos de elementos também possuem as duas primeiras propriedades. Pode parecer bobagem, mas não é. Todo subsistema, e o planeta Terra é um subsistema. O planeta Terra é um subsistema de um sistema maior, que é o universo. Dentro do planeta Terra, o Brasil é um pedaço de um outro subsistema. Sei lá, a produção animal é um micro pedacinho. A produção de gado de corte é um outro pedacinho menor ainda. Uma vaca, um boi, né? Um boi gordo que eu vou abater é um micro sistema. Mas também é um sistema. E, aliás, é um sistema bem complexo. Porque tem todos os órgãos, todo o sistema digestivo, respiratório, tá? Que criam. O rumen, por exemplo, é um outro subsistema. O omaso é um outro subsistema. Então, tem subsistemas dentro de subsistemas e eles guardam essas mesmas propriedades, eles têm influência sobre o todo, tá? E eles são influenciados por alguma outra parte. Então, isso aqui é fundamental. E aí o que interessa disso tudo, a beleza disso daqui, é o que a gente tem que lembrar, que um sistema tem uma unidade funcional maior. O que significa isso? É alguma coisa que o sistema como um todo tem que as partes separadas não têm. O melhor exemplo que eu gosto de dar disso é a vida. A vida é uma unidade funcional maior, certo? A minha vida, por exemplo, eu estou vivo, pelo menos eu acho que eu estou vivo, né? Se eu pegar todas as minhas partes e separá-las, obviamente eu não vou mais estar vivo. Tá? Então existe uma coisa a mais, que é a vida, que é mais do que a soma de todas as partes. Eu posso muito bem somar todas as minhas partes, mas eu posso não estar vivo. Então isso é uma característica fundamental dos sistemas. É um todo maior do que a soma das suas partes. Isso aqui é fundamental. Fazer um rápido paralelo lá com a sociologia, uma viagem enorme. Lembra do Durkheim, que dava muita importância ao todo, à coesão social? Ele falava disso, claro, com outras palavras, com outras visões. Provavelmente não tinha lido o Bertalanffy, que veio depois dele, mas ele já tinha essa concepção. Olha, a sociedade como um todo é mais do que a soma de cada um dos indivíduos. Então veja que legal isso daqui, como aparece em vários
em várias situações dentro do pensamento humano. Então é importante ter uma visão sistêmica das coisas. Aqui está a questão do holos, do todo, do inteiro. Isso aqui é uma coisa que infelizmente a gente esqueceu na ciência, cada um faz a sua parte. Vocês têm disciplinas totalmente compartimentadas, às vezes vocês têm dificuldade de ver onde que uma fala com a outra, e isso aqui é uma das coisas que o ser humano precisa resgatar, essa visão sistêmica das coisas. E Odom sempre teve isso muito claro para ele. Leis da termodinâmica. Isso aqui é cabeludo, pessoal. Isso aqui é cabeludo. Olha, eu vou falar para vocês, né? Eu sempre acho que eu sempre fui um bom estudante, eu sempre procurei me dedicar, eu ia bem na escola, mas a física era aquela parte que sempre me fazia sofrer um pouco mais. De todas as matérias da minha vida, a física sempre me fez sofrer um pouco mais do que as outras, tá? Então, as leis da termodinâmica, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer um tratado sobre as leis, mas eu gostaria de relembrá-las brevemente. Primeiro eu tenho a lei zero, que é aquela do equilíbrio térmico. Todos os corpos trocam calor entre si, até que se atinge uma condição de equilíbrio térmico. Enfim, se eu botar uma coisa quente com uma coisa fria uma do ladinho da outra, elas vão chegar no equilíbrio, no final vão ficar com a mesma temperatura. A lei número 1, a lei de conservação da energia, ele é fundamental, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, dizia Lavoisier, tá? E ela vai dizer, então, que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico é medida pela diferença entre a quantidade de calor por ele absorvido e a quantidade de trabalho por ele ou sobre ele realizado. É um enunciado que não nos ajuda, mas, na verdade, ela vai dizer isso, né? Eu posso transformar a energia, eu vou ter uma energia em outro tipo de energia, e tudo bem, e segue o baile e vamos em frente. A segunda lei da termodinâmica já falamos na última aula, porque essa aqui que nos interessa, na verdade. Essa aqui que nos interessa para a síntese energética. A famosa segunda lei da termodinâmica, aquela que tira o sono de alguns, que vai nos dizer que a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. A entropia é a energia dissipada, aquela energia, né, que vai, a desorganização da matéria, que é dada por uma energia dissipada na forma de calor, que é uma energia, entre aspas, dissipada. Não posso falar perdida, porque senão eu contrario a segunda lei, a lei anterior, a lei número 1, mas é uma energia que a gente chama de perdida, porque no sentido de que eu não consigo aproveitar para trabalho, mas na verdade ela só é transformada em outro tipo que é calor. Mas é uma energia que, entre aspas, é perdida do ponto de vista prático. Essa segunda lei é que nos interessa, e já vamos voltar a ela. E a terceira lei, já mais filosófica um pouco, né? Quando o sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, todos os processos cessam e a entropia tem um valor mínimo. Enfim, não tem entropia quando eu estou no zero absoluto. Só quando se eu estiver no zero absoluto, tudo acabou e não existe mais nada. Tá? Então, essa terceira lei aqui, a gente deixa lá de lado. Eu achei muito legal uma forma de traduzir isso daqui para um bom português e para uma pessoa que não tenha, né, conhecimentos de termodinâmica aprofundados, como é o meu caso. Então, vejamos no próximo slide. O que significam essas três leis? Essas quatro leis? Vamos deixar zero de fora. A primeira lei, não se pode ganhar energia. Não tem como se ganhar energia. É o que tem, ela só vai se transformando. Não há como ganhar energia, como criar energia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Rien ne se perd, rien ne se crée, tudo se transforma, dizia Lavoisier. Tá? Então não tem como se ganhar energia. Tudo bem, até aqui tudo bem. Só que tem um problema, não tem como se empatar. Esse aqui é o problema, que é a segunda lei. Ou seja, eu não posso empatar, porque todo o processo de transformação, se eu não tiver no zero absoluto, né, todo o processo de transformação vai ter uma energia dissipada, ou seja, uma energia, entre aspas, perdida. Então esse aqui é aquele probleminha, né, que nós já falamos na última aula. E a terceira lei, né, essa aqui é mais curiosidade, a gente só pode empatar se eu tiver no zero absoluto. Claro, se eu realmente tiver no zero absoluto, acabou, não tem mais energia, não tem mais nada, não tem entropia, não tem organizado, desorganizado, não tem nada. O que nos interessa é a segunda lei. Juntando, eu não tenho como ganhar, mas eu também não tenho como empatar, significa, meus caros, que a gente sempre perde um pouco de energia. É a famosa segunda lei da termodinâmica, que incomoda muita gente, que eu trouxe para vocês, estou relembrando aqui. Lembram que eu falei na última aula sobre a morte térmica do universo? É mais ou menos isso. Não precisamos perder muito tempo com isso, muito menos nos descabelarmos de que o universo vai acabar. Ele vai acabar um dia, mas vocês podem ver que isso vai ser bilhões de anos-luz na frente. Provavelmente não vai mais existir ser humano lá naquela época.
Então, isso aqui não deve nos preocupar. Tá? Mas o que deve nos preocupar é saber, sim, que eu tenho que ter muito cuidado com o uso da energia, porque parte dela vai ser dissipada, não vai ser recuperada. E isso é fundamental para a economia ecológica. Eu já venho falando algumas aulas e falo de novo. Eu preciso ser eficiente no uso da energia. Eficiente no uso de energia, e é isso que a síntese energética vai nos ajudar a mensurar. Quanto menos energia eu dissipar em vão, melhor. Vamos em frente. Aí eu trago um outro senhor muito simpático para vocês, Nicolae Georgescu-Regen. Ele era romeno da Romênia, tá? E fez toda a sua vida acadêmica nos Estados Unidos, depois de adulto já, e ele então é considerado, junto com Odum, tá? Talvez junto com Bolden, os grandes precursores da economia ecológica. Talvez esse aqui o número um. Talvez o número um. Tá? Há cientistas, há economistas que atribuem ao Georgescu-Regen a obra mais brilhante da economia de todos os tempos. Claro que são aqueles que a gente chama de heterodoxos, tá? Não os ortodoxos. Os ortodoxos vão achar que Adam Smith, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, tá? Os heterodoxos vão dizer, não, o grande economista do mundo foi Georgescu-Regen, tá? Então, é um cara brilhante, tá? Complicado do ponto de vista pessoal, não era uma pessoa fácil de lidar, eu já li a biografia dele, é um cara difícil de lidar, tá? Uma pessoa complicada, mas enfim, aspectos pessoais à parte. Em 1971, quase quando eu estava nascendo, né, ele publicou um livro que chama The Entropy Law and the Economic Processes. Então, um livraço, tá? Esse livro foi considerado na época das grandes contribuições da economia, até as pessoas se ligarem que no livro ele dizia que tudo ia acabar, né? E que não adiantava fazer muita coisa, que o mundo inteiro ia acabar, como a gente acabou de ver ali pela lei, a segunda lei do universo. E quando os economistas se deram por conta do que dizia a obra deles, pô, tudo bem, é muito bonito, mas isso não nos ajuda a nada. É como se dissesse o seguinte, não, tudo bem, vão acabar com o mundo inteiro, ele vai acabar mesmo, então isso aqui não é útil para nós. Não vai nos motivar a conservar o ambiente. Claro, uma visão rasa, uma visão distorcida, tá? Mas o Georgescu-Regen realmente ele deu uma grande contribuição ao juntar economia e termodinâmica, as leis da termodinâmica. Tá? Ele pega a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, e ele conclui que tem uma inevitável degradação dos recursos naturais em decorrência das atividades humanas. Isso aqui foi uma bomba na economia neoclássica, uma bomba atômica. Tá? Ele critica os economistas liberais, baseado numa lei da física. A lei da física, cara, é difícil você negar uma lei da física, você tem que ser muito, né, muito macho ou muito fêmea para conseguir negar a lei da física. Então o cara se baseia na lei da física e diz, olha, não adianta, meus caros, todas essas teorias blá 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 neoliberais de vocês não vão resolver. O crescimento econômico que vocês pregam que tenha sempre crescimento, isso aí não vai funcionar. Então, o crescimento econômico material sem limite é insustentável, tá? Então, ele propõe na época uma teoria que falava do decrescimento econômico. O que nós precisamos é um decrescimento econômico e não consumir mais, gastar mais, produzir mais, porque isso aí vai destruir a tudo e a todos, tá? Então, é claro, foi uma coisa brilhante do ponto de vista teórico, científico, mas alguns acharam que, putz, mas se é assim, meu Deus do céu, então como é que eu não vou produzir, como é que eu não vou alimentar as pessoas? Então vamos fazer o quê? Provocar um autossuicídio coletivo? Então isso aqui gerou muito pensamento assim absurdo na época, tá? Mas isso aqui foi muito reconhecido pela economia ecológica, isso aqui foi a grande inspiração dos economistas ecológicos. Então, não podemos deixar de mencionar o Georgescu-Regen, que realmente foi uma figura que deu grandes contribuições para a economia. E foi engraçado, como eu brinquei com vocês, os economistas, os neoclássicos, tipo Paul Samuelson, que era um super famoso, né? Ele falava, olha, para ele o melhor economista que tinha surgido era o Georgescu-Regen, tá? Então, os grandes economistas da época, inclusive os neoliberais, digamos assim, eles reconheceram na obra dele uma grande contribuição, muito embora alguns começaram a deixar de lado, né, no ostracismo, porque, segundo eles, ela era pouco animadora. Cada um forme a sua opinião a respeito. Muito bem, dentro da termodinâmica, o Lotka, em 1922, ele propõe aquele princípio que ficou muito conhecido, que é o princípio da otimização
adotado pela síntese energética. E ele disse o seguinte, ó, o mundo, a biosfera, né, a biogeosfera, o ecossistema, ele vai se organizar em busca do princípio da máxima potência. Não é a maximização do lucro, não é a maximização da utilidade, satisfação dos consumos das pessoas. Isso é muito antropocêntrico, é muito antrópico. O mundo não é os seres humanos, o mundo é muito maior. Então isso aqui é uma visão no mundo maior e não só uma visão humana. Ele vai dizer o seguinte, os sistemas vão se organizar para maximizar a potência. Pessoal, aqui também, né, eu precisaria de um tempinho para relembrar o que é potência, então eu botei ali um conceito muito modesto, muito rapidinho. É uma grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade do tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. Geralmente na escola a gente aprendia a potência como a capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo. Então potência é isso, é energia sobre uma unidade de tempo. Quanto eu gasto de energia em um minuto, em uma hora, em um dia. Tá? Então potência, então veja, dá uma ideia de velocidade. Dá uma ideia de velocidade. É quanto que eu gero de energia, ou quanto que eu consumo energia, ou quanto que eu transformo energia numa unidade de tempo. Então potência máxima significa que eu uso aquela potência de uma forma mais eficiente, mais rápida possível. E tem coisas interessantes aqui por trás, tá? Ele chegou nessa conclusão estudando biologia, era matemático, mas estudava biologia, tá? E física, biofísico, né? Então ele começou a estudar a relação entre desenvolvimento biológico, evolução dos sistemas e quantidade de energia disponível. O cara juntou isso tudo, tá? E ele deu a sua proposta do que seria a seleção natural, aquela do Darwin, tá? Ele vai dizer que é o seguinte, ó, a seleção natural ela vai operar de modo a incrementar a massa total do sistema orgânico, a velocidade de circulação de matéria e o fluxo de energia total que percorre o sistema, resultando em um resíduo inutilizado de matéria e energia. Então, para resumir isso daqui, pessoal, isso aqui eu precisava de mais tempo, tá? Para teorizar, para mostrar para vocês, então não tenho esse tempo. Então, eu procurei ser o mais didático possível e dizer para vocês que os sistemas que predominam são aqueles que vão minimizar a quantidade de energia perdida, digamos assim. Perdida não, dissipada, né? A gente não pode falar bem perdida, porque é por causa da primeira lei. Então, assim, os sistemas que prevalecem são aqueles que usam energia de forma rápida, então potência de forma rápida e com menos energia dissipada possível. Ou seja, os sistemas que melhor aproveitam energia, dissipam menos e de forma mais rápida, esses são os sistemas que prevalecem. Então veja que é totalmente diferente da maximização de lucro. Por exemplo, sistemas que geram muito resíduo que não são utilizados ou reutilizados são sistemas que perdem muito. Esses sistemas não são sustentáveis do ponto de vista do princípio de Lotka. Né? Sistemas econômicos ou sistemas sociais que geram pobreza enorme, que tem pessoas ali totalmente à margem do sistema, tá? Que não são, entre aspas, produtivas, que estão ali sofrendo, que estão gerando um monte de resíduos sem gerar uma utilidade para si próprio, para o meio, para todo mundo. Então a pobreza deveria ser realmente combatida, porque a pobreza não é eficiente do ponto de vista de uma maximização de potência. Então isso aqui é brilhante, pessoal, isso aqui é brilhante, tá? Isso aqui foi muito inspirador para Odum, tá? Então lembre-se do que o que governa, o pressuposto de que governa as forças da biogeosfera é o princípio da máxima potência, que é inspirado, veja, eu precisei das leis da termodinâmica, eu não, né? Mas o Lotka precisou da termodinâmica para trazer o seu enunciado. Então, resumindo, tá? Os sistemas que são mais eficientes, que são aqueles que se sobrepõem, aqueles que vão vencer, são aqueles que maximizam o uso de energia e de matéria. Não podemos desperdiçar energia. É basicamente isso que Lotka vai dizer, que Odum vai assumir e vai teorizar em cima disso. Então existe uma hierarquia energética, e aqui eu já estou me aproximando do final, não se preocupem, eu sei que devem estar um pouquinho cansados, já temos aí mais de 1 hora de videoaula, tá? Então, isso aqui é um conceito da biologia, da ecologia, né? Do conceito de cadeia trófica, é conhecido dos senhores e das senhoritas, tenho certeza, então já falei, eu tenho uma fonte inicial de energia que é o Sol, aí eu vou ter os agentes primários, os vegetais, basicamente,
algumas algas, alguns fungos, tá? Aí eu tenho os consumidores primários, por exemplo, os herbívoros, uma vaca de leite. Eu tenho os consumidores secundários, terciários, no caso, né? Por exemplo, o menininho que está tomando o leite da vaca. E eu tenho toda uma cadeia trófica aqui, de vários agentes, cada um deles tem um papel. E eu tenho uma pirâmide de energia aqui que é muito interessante. O Sol disponibilizou uma quantidade de energia que eu estou representando pela cor vermelha. Os vegetais pegam toda essa energia, veja, desse tamanho grande, eles vão usar toda a energia, mas na verdade eles só vão gerar uma quantidade menor, que eles vão disponibilizar aos herbívoros, que vão consumir essa energia e que vão dissipar uma outra boa quantidade, vai sobrar um pouco menos, e vai para os terciários, os outros os carnívoros, no caso, né, que vão consumir esses herbívoros e vai sobrar menos energia aí. Então, a energia, a quantidade de energia que está representada em vermelho é a energia original no sistema. Agora, juntando lá com o comecinho da nossa aula. Eu tenho uma quantidade original de energia representada por vermelho, que cada elo da cadeia trófica vai dissipando uma parte, vai gerando uma outra, vai concentrando energia. Esse é um termo utilizado, não é biofisicamente perfeito, mas é um termo para a gente entender. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma energia cada vez mais concentrada, tá? Ou seja, eu dissipo uma parte para conseguir concentrar a outra. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, que a área azul é a energia que foi necessária para acumular a área em vermelho. Vou pegar os vegetais ali. Então, eu gasto toda aquela energia como um todo, azul, para conseguir concentrar só a vermelha. E observem os carnívoros, olha como nós somos pouco eficientes, pessoal. Nós somos os menos eficientes, porque a gente consome uma quantidade enorme que veio lá do Sol, olha só o quanto o Sol deu de energia, e a gente aproveitou bem pouquinho lá no final. Tá? Então isso aqui é base da ecologia, isso é fundamental para entender energia. Então o azul, vocês observem que eu coloquei ele no cantinho esquerdo do slide, o azul é uma energia dissipada, o vermelho é uma energia, entre aspas, concentrada, uma energia útil, uma energia efetivamente capaz de realizar trabalho e que tem um nome, chama exergia. Então, exergia é a energia vermelha, aquela efetivamente capaz de realizar trabalho. Aí nós estamos, e lá no nosso conceitinho de energia, lá no início, que a gente tem meio como mantra, energia é aquela capacidade de realizar trabalho, e tudo bem, mas parte dessa energia vai ser dissipada, então o que realmente gera trabalho é a exergia. Tá? Então, isso aqui é fundamental para a gente entender síntese energética. Ok? Agora eu junto tudo num diagrama. Eu já estou concluindo o nosso raciocínio. Eu vou juntar tudo num diagrama. E vocês vão ver que na nossa segunda aula, que é uma continuação dessa, eu vou voltar esses diagramas, então não vou explicar muito aqui, mas eu só represento ali o Sol em amarelinho, que está mandando uma quantidade, né, de energia solar. Aqui, por exemplo, são 1 vezes 10 na 10ª potência. Esse E10, o E significa 10, tá? No expoente 10, então 1 E10 significa 1 vezes 10 na 10ª potência, ou seja, é 1 com 9 zeros. 9 zeros, tá certo? 1 E7 significa 1 vezes 10 na 7ª potência. São números só para representar o quê? Eu vou tentar sinalizar aqui. Essa energia vem do Sol, entra dentro de um sistema, por exemplo, uma fazenda, tá? Os vegetais que estão aqui, esse símbolo aqui, vocês vão ver que vai ser dos produtores que a gente gente vai chamar os vegetais de produtores, tá? Então eles consomem 1 vezes 10 na 10ª, eles perdem 1 vezes 10 na 3ª e passam para frente, ou seja, eles passam para os herbívoros, isso aqui seria uma vaca, por exemplo. Tá? Eles passam para os herbívoros 1 vezes 10 na 7, que por sua vez vai passar para o menininho, filho do fazendeiro, consumir leite 1 vezes 10 na 5ª. Tá? E é o que vai... E ele, por sua vez, aquele menininho vai consumir aquele leite, ele vai ter uma capacidade de gerar energia, brincando, estudando, o que quer que seja, de 1 vezes 10 na 4ª. Então, vejo bem, eu estou, entre aspas, degradando. Esse aqui é o símbolo de degradação de energia, depois eu vou explicar para vocês. Mas o fato é que uma cadeia trófica acontece isso daqui. A mensagem por trás disso, só para adiantar a nossa próxima aula, diagramas como esse são fundamentais para a gente trabalhar em síntese energética. Vocês vão ver que todos esses formatos têm uma simbologia, não é de graça, e a gente vai ver isso na próxima aula. Mas para terminar essa aula, eu gostaria de juntar as partes e calcular as transformidades nesse sisteminha representativo.
Transformidade, energia consumida sobre energia utilizada. Muito bem, vamos pegar aqui no começo. Então, o que é isso daqui? A energia que vem do Sol, 1 vezes 10, 10 na décima joules, dividido pela energia que sai do Sol, que é a mesma, é 1. Então, obviamente, o Sol, a energia solar, como ele é a base, um joule que sai do Sol é um joule que sai do Sol. Está aqui a transformidade do Sol, é sempre 1. Muito bem, aí eu vou lá para os primários vão consumir 1 vezes 10, vão gerar de energia, vão produzir em termos de milho 1 vezes 10 na 7, então a transformidade é 1 vezes 10 na terceira. Agora esses aqui, ó, agora os consumidores, os carnívoros primários, eles vão consumir aqueles mesmos 1 vezes 10 que vem lá do início, tá? Porque veja bem, aqui vocês podem ver que é sempre a mesma quantidade que vem lá do início, porque é a memória energética. E eles vão gerar apenas 1 vezes 10 na quinta, que é o que está indo aqui para o menininho tomar de leite. Ó. Tá? Então, a transformidade dos herbívoros, no caso da vaca, seria, do leite da vaca, né, seria 1 vezes 10 na quinta. E, finalmente, a última transformidade, ou seja, a energia que o menininho vai ter para brincar, foi 1 vezes 10 na quarta. Então, quando eu pego toda a energia que ele usou para chegar até ele, divido pela energia que ele tem, a transformidade foi 1 vezes 10 na sexta, que, se não me engano, isso daqui é 1 milhão. Isso daqui é 1 milhão. Então, significa o seguinte, o menininho, para poder brincar, tomou leite, e aquela energia que aquele leite vai dar para ele poder brincar. Tá? Para cada um joule gasto numa brincadeira que ele faz, ele precisou de 1 milhão de joules do Sol para gerar aquele 1 joule de energia que ele vai ter brincando com o seu carrinho ali no chão da sala. Tá? Então, isso aqui é cadeia trófica, isso aqui é transformidades ao longo da cadeia, isso aqui é fundamental, isso aqui é concentração de energia, e vocês vão ver que a gente vai conseguir valorar isso tudo e vai conseguir, então, fazer uma análise holística dos sistemas. Para terminar mesmo, eu só trago aqui por curiosidade, tá? Essa tabela está lá no capítulo que eu sugeri para vocês. A gente botar numa escala de transformidade solar, olha aqui o Sol. O Sol, obviamente, eu preciso de 1 joule solar para gerar 1 joule solar, é óbvio. Então, o Sol é 1. Conforme eu vou tendo coisas mais elaboradas, eu aumento a transformidade. Vou pegar aqui, por exemplo, lembra do nosso milho? Nosso milho dava 116 mil, alguma coisa nesse sentido. Era essa a transformidade do milho, né? Então, vocês vejam que está bem aqui dentro da nossa faixa que o Odom diz, de 24 mil a 200 mil. Claro, os grãos, verduras e grãos, né? Tem, verdura é menos, grãos é mais, então, mas está dentro. Tá? Então, de novo, para gerar uma unidade de energia de milho, eu preciso de 116 mil unidades de energia solar. E olha que interessante, alimentos proteicos, então carnes. Olha como a transformidade das carnes é muito, muito maior. Então, quando a gente vê algumas críticas dos ecologistas ao consumo de carne, aquilo lá não é de graça. É porque, de fato, eu preciso de muita energia para se produzir carne, tá? Então, gasto muita energia. Olha os serviços humanos, olha a informação, a gente pode ler aqui basicamente inteligência. Inteligência é o que tem mais transformidade, tá? Imaginem a transformidade do Windows que foi criado pelo Bill Gates. Puta, quanto de energia o cara não colocou, quanto de inteligência ele não colocou ali, tá? De estudo, de tudo que ele comeu, de tudo que ele viveu, né? Que ele estudou, de toda a criatividade dele para ele conseguir ter gerado o sistema operacional Windows. Tá? Então, de fato, o trabalho humano é aquele que tem maior transformidade, no sentido de que precisou muita energia para conseguir chegar em tudo isso que nós estamos aqui produzindo. Essa aula que eu dei para vocês imaginem, eu tenho 40 e trocentos anos, quanto tempo já usei da minha vida para conseguir gerar uma aula dessa. Então, tudo que eu consumi, todas as roupas que eu já usei, tudo que eu comi, tudo que eu bebi, tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, todas as aulas que eu tive, daí nas minhas aulas vocês somam todas as aulas que os meus professores me deram, aí tudo que eles consumiram, que eles comeram, isso é análise de síntese energética, tentar fazer uma memória energética para dar efetivamente valor às coisas que precisam receber valor e não só aquelas coisas que são valoradas pelo que a gente chama de mercado. Tá? Então veja bem, claro que aos olhos da teoria neoclássica tradicional isso aqui vai parecer uma coisa super crítica, mas na verdade, pessoal, isso aqui é ciência pura, isso aqui é biologia.
isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é matemática, isso aqui é inteligência. Tá? Então, a economia ecológica ela vem com muita força, porque ela está baseada em princípios biofísicos. Tá? Então, assim, existe uma racionalidade por trás disso. Isso aqui não é coisa de comunista, certo? Isso aqui não é coisa de revolucionário, isso aqui é coisa de físico, de biólogo, de ecólogo, de químico, de cientistas, de economistas, né? De veterinários. Tá? Então vejo que é uma área multidisciplinar que se abre a todos nós de uma forma, de uma proposta de tentar ver o mundo de forma realmente mais holística, mais justa, digamos assim. Certo, meus caros e minhas caras? Era basicamente isso, as nossas questões centrais, quais são os fundamentos científicos da síntese energética. Creio que vocês já têm aí uma boa matéria-prima para trabalhar sobre isso. Qual é a diferença entre energia e energia? Idem, não tenho dúvidas de que vocês compreenderam e que vão conseguir nos apresentar boas respostas. Eu fiquei pensando muito que atividade para expandir o vosso conhecimento eu proporia. Pensei em textos, tem milhões de textos. Pensei em um artigo que a gente está elaborando. Pensei em muitas outras coisas. Pensei em vídeos de outros economistas ecológicos, tem vários. Mas eu pensei, não, acho que é uma aula um pouco pesada. Eu já estou vendo aqui, a gente já está com uma hora e 20 de aula. Eu estava consciente que ia ser uma aula um pouquinho mais pesada. Eu gosto de ficar em uma hora, passou, mas eu queria muito falar disso para vocês. Tá? Então eu pensei, não, vou pegar uma coisa light para a galera. Vou pegar uma coisa light e pensei, né? Eu digo, e a Greta? A Greta Thunberg, tá? Então essa menina, isso aqui é um TED. TED vocês, alguns já devem conhecer, é um programa de palestras que eu adoro, porque assim se aprende muito com os TEDs. Quem não conhece, sugiro que eu conheça, tá? É muito legal, tá no YouTube, tudo aberto, tem em português, tem no mundo inteiro. São pessoas experientes que trazem suas experiências em poucos minutos, em 10 minutos, em 20 minutos, eles trazem uma baita de uma mensagem legal, tá? Então, adoro o TED. E aí eu estava lá procurando e digo, a Greta ia ser legal. Então, a Greta, né, ela se tornou um símbolo, alguns até ironizam. Eu lamento que fazem isso, ironizam a Greta, tá? Mas eu acho, assim, que é uma menininha, né, uma mocinha já, que trouxe uma grande contribuição para a reflexão humana nas palavras dela. Eu gosto muito daquela frase, daquela música, né, que diz que eu fico com a pureza da resposta das crianças. Então há uma ingenuidade, uma pureza por trás da resposta das crianças, e a Greta, com seu trabalho de ativismo, eu acho que ela vem despertando muito a atenção da sociedade para a questão do problema ambiental. Então eu trouxe um vídeo curtinho da Greta, está em inglês e está com legenda em inglês, não tinha em português, pelo menos eu não achei, me desculpem, mas o inglês dela é fácil de entender, ela fala devagarinho e está legendado, vai facilitar até para vocês treinarem um pouquinho o inglês de vocês. Eu acho que vocês vão gostar do vídeo, claro, ela é uma menininha, ela é ingênua em muitas coisas, mas ela é muito inteligente em outras coisas, ela é muito mais inteligente que bilhões de seres humanos, na minha forma de ver. Então ela traz uma mensagem concisa, uma mensagem genuína, digamos assim, e uma coisa que a preocupação da Greta é a mesma minha. Putz, a gente está destruindo o mundo e o que a gente faz a respeito? A gente só fala, mas o que a gente faz a respeito? É mais ou menos isso que a Greta vai trazer para compartilhar com vocês aí. Ficou uma aula um pouquinho mais comprida, tá? Mas eu espero que tenha sido de proveito para vocês. Foi a primeira aula que eu dei sobre síntese energética. Se alguma coisa não ficou bom, eu peço desculpas e fico à disposição para tentar remendar, ok? Um grande abraço a todos e a todas. Fiquem em paz. Até mais.